Saudações. Como eu já expliquei outras vezes, eu não tenho tido tempo para postar, para manter o canal ativo, né? Eu tenho postado cada vez menos vídeos nesses últimos meses, mas eu já tinha explicado o motivo. O motivo é que durante o segundo semestre eu tenho muito mais serviço geralmente, e esse ano não está sendo diferente. E vai chegando no final do ano, essa situação piora, né? Então eu não tenho tempo realmente para cuidar do canal, mas eu gosto de postar vídeos no YouTube, gosto de receber o feedback dos meus inscritos, das pessoas que me seguem, mas que são inscritas no canal, né? Eu gosto desse engajamento, mas infelizmente, eu não tenho tempo para me dedicar ao canal. Isso não é novidade. E eu tenho conteúdo interessante já gravado e eu não consegui mexer neles, não consegui tocar neles. Porque é aquele tipo de vídeo que me exige um pouco mais de trabalho. Não consigo, infelizmente. Geralmente é só a partir de março, que é o período que, assim, durante o primeiro semestre, o segundo trimestre especificamente do primeiro semestre, em que eu consigo gravar mais vídeos. E ainda assim com algumas ressalvas, porque eu preciso dedicar um tempo que eu dedico bastante à minha vida intelectual, né? Então eu sou um escritor, eu me considero assim, nascente, né? Sem muitas publicações ainda, sem muitos livros publicados, mas é uma das coisas sobre, assim, eu me dedico a isso e, e eu estudo muito também, então é meio difícil você escrever, estudar, ganhar o ganha-pão né, o ganha-pão e ainda assim manter um canal no YouTube. Não acho, não, eu pelo menos ainda não consegui achar essa fórmula ainda, me organizar de tal maneira a fazer com que isso tudo seja possível que mesmo para fazer um vídeo curto e postar às vezes dá trabalho, principalmente se você quer abordar alguma coisa com um pouco mais de detalhe, né, e com um pouco mais de precisão. E eu gosto de fazer esses vídeos um pouco mais precisos, né? Até mesmo porque eu acho que já tem palpite no YouTube, já tem bastante, né, gente palpitando. Mas enfim, tem vídeos interessantes para que eu vou ver se eu consigo editar nas próximas semanas, finalmente, né, gravados em junho, julho, alguma coisa assim. E eu vou postar em breve, tanto que você percebe até que eu tô com roupa de inverno, né? Enfim. Mas eu vi essa semana, eu vi hoje, uma aula do COF, do professor Olavo de Carvalho, e ele postou no YouTube dele, né? Tá disponível, procurar aí, é a aula 491 do COF. E ele menciona em um determinado momento, ele menciona os novos autores, né? Essas correntes de pensamento recorrentes lá na China, que são o que tem sido quais as teorias dos chineses, né? E eu achei interessante porque ele fala, né? O que as pessoas sabem disso? Não sabe nada e tudo mais. Mas ele em si também não deu lá grandes explicações pelo menos não nessa aula que ele deixou, que ele disponibilizou para o público em geral. Então, como eu sei alguma coisinha sobre isso, eu achei que talvez fosse interessante eu falar, eu contar pra vocês. Vocês veem que eu tô com a roupa, assim, eu acordei e vim tomar
café gelado. Isso aqui é café gelado. Tem gente que acha que eu tô me embebedando, que eu tô tomando altas cachaças. Não sei se é pela maneira como eu falo, não sei se é porque eu falo quando eu tô com muito sono ainda no canal, mas tem gente que acha que eu tô tomando cachaça. Não, isso aqui é café gelado. Um bom café arábica gelado é bacana. Mas enfim. E eu sei alguma coisa sobre isso. Então, o marxismo dos chineses, o maoísta, ele tem algumas diferenças ah, são bem grandes as diferenças, eu acredito. Assim, acho que dá para dizer que é uma corrente de pensamento completamente diferente das correntes marxistas que vieram da União Soviética e essas correntes marxistas mais humanistas que você vê mesmo nas universidades brasileiras, toda essa linha de pensadores ocidentais, né? Esse marxismo maoísta, ele é, ele é muito diferente já daquela proposta inicial do que veio do marxismo. E tanto é assim que você tem porque fala-se muito assim, que o governo chinês, ele persegue os cristãos lá, ele persegue gente que tá. Eu tenho um grupo específico, né, de gente que eles faziam exercícios e meditavam nas praças e o governo chinês começou a perseguir. O governo chinês também persegue. ah, Enfim, tudo que sai, né, da proposta, né, da elite, tudo que eles veem como ameaça ao governo, né, ao Estado chinês, eles dão um jeito de sufocar. E um dos grupos que eles sufocam um dos grupos não, há grupos que eles sufocam que são marxistas. Então, várias correntes marxistas que saem às vezes dos estudantes, dos jovens lá na China, que se dizem inclusive marxistas maoístas e eles são perseguidos, né? Porque eles veem alguma contradição entre quando eles, por exemplo, eles leem Karl Marx e falam, não, mas existe uma contradição aqui, né? Existe uma contradição entre o que nós vivemos aqui na China não é isso aqui que eu estou lendo, né? E então existem esses grupos de estudantes lá na China que acabam se colocando de formas contra certas coisas que acontecem lá na China, né? E, bom, mas o que que é tão diferente? Então, a primeira coisa que é diferente é justamente essa a forma como eles encaram as contradições. Primeiro que existe uma coisa no marxismo que é a negação da negação. Pesquisa aí, se você é uma viagem muito louca, mas o Mao Tse Tung ele defendia, ele criticava, né? Mas esse tipo de debate eu estudei na FEFELESH, né? Eu fiz letras lá aqui na USP. E lá você vê que existe uma galera, um dos grupos políticos que disputa ali o cenário do DCE, os centros acadêmicos, são justamente de estudantes, né? Um deles é o MNN, é o Movimento Negação da Negação. E, que eles tentam pegar alguma coisa desse marxismo maoísta, mas que no Ocidente realmente é tão distante da nossa filosofia, da forma de pensar da população, que você não consegue. É difícil para as pessoas conseguirem absorver o que exatamente eles estão dizendo ali. Mas tudo bem. Mas o que o Mao Tse Tung, veio evoluindo, né? Assim, que foi inclusive se distanciando da forma como
o socialismo soviético e o socialismo ocidental, né? O que foi se distanciando? É justamente a noção de que o que os maoístas defendem, o, de que as contradições elas não se resolvem, elas não jamais. Então aquela ideia de você ter uma tese, uma antítese e uma síntese, eles não acreditam nisso. Eles defendem já isso vem de décadas atrás. Eles defendem que existe uma dualidade, né? Que ela pode ser positiva ou negativa. Então, é o que permite, por exemplo, que eles pareçam ora capitalista, ora socialista, ora ou coisas nesse sentido, assim. Então existe uma tese, existe uma antítese e nunca vai ter a síntese. Ela nunca vai chegar. A síntese nunca vai chegar. Então essa tensão dialética, ela tem que ser resolvida de alguma maneira. E a maneira de se resolver isso é através da organização da sociedade, né? Do princípio de ordem. Então, primeiro que a forma como eles enxergam o partido não é como se o partido fosse a classe política dominante, em teoria, porque eles também são evolucionistas. Então, eles desenvolveram uma ideia de que assim existe o Estado, ele é organizado de uma forma celular, de uma forma como um organismo vivo, né? E que na verdade o partido político ele é só o representante máximo da vontade do povo, né? Aí você vai falar, mas se você não tem mecanismos para. Eles não. Os mecanismos de como isso acontece são espontâneos. Então é uma coisa muito louca, né? Então a ideia é que individualmente você desenvolva através de, sei lá, de método que inclusive eles se utilizam de termos como desenvolvimento místico. Então é uma coisa bem doida mesmo pra gente, né? E então todas essas noções de dualidade que você vê que são típicas das filosofias orientais, né? Elas acabaram se incorporando na forma marxista, né? Então eles têm agora recentemente ah, eles têm uma ideia que é assim, de que o, as forças materiais são o conteúdo e as ideologias são a forma. Então, que é um negócio que pra gente também é contraintuitivo, né? Então, a ideia é que você deve buscar, né, observar e entender, né, a sociedade deve buscar entender essas forças materiais, né, e, e disso, né, você tem que, através, a ideologia tá lá para dar forma a esse conteúdo, né, a esse conteúdo de necessidades materiais, de e aí também eles agora têm. É porque pra gente é difícil de acompanhar, né? Até mesmo porque eu não leio chinês, né? Então, o pouco que eu li a respeito, porque é muita coisa sobre o assunto, eu li em inglês e eu só estou compartilhando com vocês o que eu sei disso, porque eu realmente não vejo ninguém falando absolutamente nada aqui no Brasil, né? Como eu sei alguma coisinha, eu acho que a gente pode construir conhecimento dessa forma. Mas
Eu ia comentar das... Eu tenho a forma, falei da forma e conteúdo, e eu ia comentar... Eu não lembro sobre o que eu ia comentar, mas enfim. O que mais que eu tenho a acrescentar sobre... Ah, tá, lembrei. Então é assim, a ideia de que através da organização da sociedade, você deve observar quais são as necessidades dos indivíduos, tanto as necessidades mentais, quanto as necessidades de manutenção do corpo, ou seja, alimentação e tudo mais. E a ideologia deve dar forma a isso, né? Então, então, tem coisas que eles negam, por exemplo, eles defendem que coisas em que eles entram em conflito com os estudantes marxistas às vezes, né, nas universidades. É a ideia de que aquele processo de divisão de classes e e a crítica do Karl Marx ao capitalismo se apliquem de alguma forma à estrutura socialista. Então, possam ser aplicadas de alguma forma à estrutura socialista. Então, tipo, parece muito abstrato isso, mas não é. A ideia é a seguinte: quando você vê quando a crítica do socialismo ao capitalismo era justamente o quê? Olha, o proletariado ele está sendo usado, certo? Ele está sendo usado pelo grande capitalista, e o capitalista, né, ele está se utilizando daquele trabalho do uh, daquele trabalho do proletariado, do proletário, e ele se beneficia daquilo, né, porque ele detém os meios, né, ou seja, ele tem o Estado do lado dele, ele tem as conexões, ele tem tudo mais, mas na verdade quem está produzindo a riqueza é o proletário. Essa é a ideia no modelo, ou seja, essa é a crítica, né, é uma das críticas que Karl Marx colocou, de forma muito porcamente colocada, mas é basicamente isso, né? Então, eles defendem que, de forma diferente do... Porque, por exemplo, você vê as vertentes ocidentais e as vertentes soviéticas, né, do marxismo, que essas tensões elas tenderiam a desaparecer quando uma vez atingido o comunismo utópico e tudo mais. Os maoístas eles não acreditam nisso. Para eles, essas tensões elas não fazem sentido no contexto socialista. Então, quando um estudante olha para o trabalhador de fábrica que está trabalhando horas a fio em benefício do Estado, e ele vê um político da classe lá, um representante do Partido Comunista, ele enxerga, às vezes, ele olha para aquilo e ele enxerga, como nós enxergaríamos aqui no Ocidente, ele olha para aquilo e enxerga uma contradição, e ele enxerga e fala assim: não, mas isso daí é o que Karl Marx está descrevendo, né? É essa desigualdade que o Karl Marx está descrevendo. Os chineses, a forma de pensamento que vigora no partido chinês, que é a vertente oficial e que continua produzindo, essa vertente que é característica da China, essa vertente maoísta, eles defendem que essa tensão ela, ela não faz sentido no contexto socialista, porque aquilo, na verdade, são só os meios para você extrair, né, aquela informação, né, das necessidades da sociedade. É só isso. Então, num contexto socialista, é aquela história que entra aquele negócio de manter as tensões, de que, como é que é também a contradição... são contradições de contextos desiguais, né? Então como ela não pode ser resolvida, né? Ela é uma contradição de contextos desiguais, ou seja, quer dizer, aquele estado
do trabalhador chinês que está lá trabalhando 18 horas por dia, ela deve ser resolvida dentro do contexto da indústria chinesa e não da forma como o marxismo é entendido aqui no Ocidente, de maneira como de que de que existe, ou seja, eles negam que exista alguém na classe política que esteja se beneficiando daquilo, da mesma maneira como um capitalista estaria, entendeu? Então, porque em teoria tudo aquilo é em benefício da sociedade chinesa, né? Ou seja, da sociedade que está sendo organizada pelo partido, né? Então aquela ideia também de que o partido está acima do Estado. Na verdade, o Estado é só uma forma de organizar a sociedade e o partido está lá para colocar ordem na ideologia que vai dar forma para aquelas necessidades materiais. E disso também se desenvolve a forma como eles lidam com as autoridades estrangeiras e com os outros países. Isso se reflete na forma como eles enxergam as relações internacionais. Então, existe uma coisa que os chineses fazem há séculos, assim, que uma das coisas é a ideia de estados clientes. E isso foi incorporado nessa visão da maoísta. Então, maoísta e que vem até os dias de hoje. Então você vê umas coisas muito loucas. Por exemplo, que nem o Xi Jinping, que desenvolveu não faz muito tempo. E aí eles estão tentando dar forma para essa ideia do sonho chinês, que é o sonho dos jovens chineses, da sociedade do futuro. Ou seja, não existe o sonho americano, então eles viram a necessidade do desenvolvimento de um sonho chinês. Mas também é algo que ainda está sendo formado, e se disso surgir uma contradição, é aquilo que eu falei, dela não sairá uma síntese. Ela vai ser uma tese, uma antítese que vão estar nesse ciclo de positivo e negativo o tempo todo, né? E aí o Estado tem que estar lá para colocar ordem, né? Nisso daí manter de forma balanceada. É basicamente isso. Mas o conceito de cliente, de estado cliente é o seguinte: é a ideia de que você observa através das necessidades você tem esses mecanismos na sociedade, essas contradições, você extrai a informação dessa contradição na sociedade em que você está, e aí você observa a mesma coisa nas outras sociedades e você vê de que forma você pode entrar em em que aspectos você pode se beneficiar numa relação de comércio, por exemplo, né? Então, eles não veem quer dizer, não é que eles não vejam uma contradição, mas eles trabalham com essa contradição. Nós somos um Estado socialista, mas de que maneira de que maneira que essa sociedade, que a nossa sociedade pode se beneficiar de maneira a levar primeiro ao bem-estar da sociedade que está sendo organizada aqui e também de propagar isso, né, de propagar de criar essas mesmas tensões no outro estado, ou seja, constantemente criando a necessidade do outro estado, né, de obter aquilo que a sociedade, em prol da sua sociedade. Não sei se eu consegui explicar muito bem, mas acho que exemplos práticos. Então a ideia é mais ou menos assim. Eles veem lá, bom, a sociedade, o mais básico de todos, a sociedade chinesa precisa se alimentar. Então vou entrar em contato com o Estado brasileiro. Aí eles vão buscar quais são, de que forma, como que você consegue, assim, quais são aquelas coisas que eles têm para oferecer, quais são aquelas coisas que eles têm para
que eles precisam que nós temos. Aquilo que eles precisam e que nós temos, a gente pode oferecer uma relação de comércio normal, até aqui, igual em qualquer estado mercantilista ou capitalista ou qualquer coisa assim. Mas aí eles vão observar quais são as tensões naquela sociedade, né? E de que forma que nós podemos trabalhar com aquelas tensões para fazer com que aquilo que eles têm seja aquilo que eles têm para oferecer, venham para nós e nós consigamos produzir de forma a causar escassez lá, para que eles se tornem um estado cliente nosso, ou seja, eles precisem mais da China do que a China precisa deles, né? Então essa é a primeira coisa, ou seja, eles sempre vão trabalhar de maneira a sugar o estado ou qualquer outro que seja o estado com quem eles estão trabalhando, ou com quem eles estão negociando. Eles sempre vão fazer isso porque está na forma de pensamento e de filosofia de negócio deles. Ao mesmo tempo em que eles criam as condições ali para fazer com que aquela sociedade que não trabalha bem com as suas contradições, porque não tem o princípio de ordem, ou seja, não tem o Partido Chinês, não tem o Partido Comunista no comando, de forma que aquelas necessidades, de que você aumente as necessidades daquela sociedade e faça com que essa sociedade que essa tensão se torne insuportável, para que disso surja um caos que eles tenham como resolver, os chineses tenham como resolver. Então, mesmo que esse processo seja longo, então não é de se... E essa forma de enxergar o mundo vai um pouco de encontro com uma forma de pensamento que tem surgido na Rússia. Só que a Rússia trabalha de forma um pouco diferente, mas aí eu não vou conseguir entrar no assunto desse vídeo. Eu não sou um analista político, eu só estou falando tudo aquilo que eu li, que é bastante coisa, mas é muito pouco, porque o volume de coisas que saem de lá é muito grande. E tem uma parte que não dá sobre a qual não dá para se esquivar muito, que aí já entraria as sociedades secretas e tudo mais, essas famílias dinásticas, como eu já falo, eu tenho falado dos Liuri, que são metacapitalistas de origem sino-germânica. Então, assim, ou seja, uma família... Tem umas coisas muito loucas na China. Então, tem família que tem um pé aqui no Ocidente, né? E tem laços estreitos com o Partido Comunista e que na prática são metacapitalistas e metasocialistas nesse contexto maoísta. Então é um negócio muito louco e que eu não vou abordar aqui no vídeo. Eu espero que tenha dado para dar uma pincelada muito por cima, porque eu achei que talvez fosse interessante, porque eu posso estar equivocado. Se tem alguém já falando sobre esse tipo de coisa, você posta aqui nos comentários. Eu também não vou ter muita oportunidade de ficar... eu não vou ter muita oportunidade de ficar desenvolvendo sobre esse assunto nos próximos meses, nem nada. E eu sempre falo que todo o conteúdo que eu posto aqui pode ser retirado sem prévio aviso. Eu nunca retiro, tá? Eu sempre coloco só como unlisted, que é aquela forma em que só para quem eu mandar o link que vai ter o acesso. Então todos os meus vídeos antigos sobre essa parte de geopolítica e sobre sociedades secretas eu coloquei tudo lá, porque... E eu até fico feliz, lá não dava 100 views mesmo. Então eu vou ficando por aqui. Me digam o que vocês acharam do conteúdo aí nos comentários, qual a opinião que vocês têm sobre isso, se vocês têm alguma coisa a acrescentar sobre isso, se vocês conhecem alguma coisa sobre isso, sobre algum pensador dessa linha. Eu só achei interessante,
apareceu aqui nos meus vídeos, né? Essa aula do Olavo de Carvalho, de início eu olhei e falei, ué, que- ué, mas aí eu assisti e eu achei interessante esse trecho que ele falou. E é verdade, de fato, assim, é o tipo de coisa que eu só via sendo debatida lá na FIFELESH e mal debatida. E eu lembro que eu entrava em altos debates lá e eu achava uma paranoia, assim, a galera não entendia nada. E aí entra um pouco talvez um pouco da minha arrogância, né? Mas eu falava, mas vocês, tipo, o que vocês estão tentando? Porque aqui no Brasil tem correntes que são maoístas, que se dizem maoístas, e estão tentando trabalhar com os autores que se conhecem, né? Ou seja, eles olham para a revolução na China e tudo mais, mas meio que ignoram toda a parte filosófica e espiritual chinesa, né? Além assim, de não tem como, por exemplo, como você falar sobre as toda essa parte de entender tudo o que acontece na China, sem entender primeiro o que aconteceu com a revolução dos boxers, né? Quem que eram os boxers, as ligações com a maçonaria, em específico com essa vertente mais radical, né? Que tem a ver com essas com com os movimentos, enfim, é muita coisa para ficar falando aqui no vídeo. Então eu vou ficando por aqui. Aquela história, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Eu vou ficando por aqui e eu volto com o conteúdo normal do canal nos próximos vídeos. E eu vou ficando por aqui e até a próxima.